Quem vai me ajudar é o Sávio Sá, que é advogado especialista em direito imobiliário. Sávio, a primeira pergunta que eu faço para você é a mais simples, mais básica possível. O proprietário, quando ele arrenda um terreno, ele ainda segue como responsável legal por tudo que acontece naquele local, ou o arrendatário, ele já passa a ser o responsável? Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Na verdade, no que se trata da responsabilidade penal, aquela pessoa que arrenda, o arrendante, ele só vai responder caso ele seja partícipe, coautor, tenha uma coautoria naquele crime que está sendo perpetrado, ou ele haja com negligência ou omissão ao saber que está sendo praticado um crime no imóvel que ele locou ou que ele arrendou e não tome as providências cabíveis. Então a responsabilidade penal, ela não persiste caso não sejam verificadas essas condições de que ele de fato sabia ou de que ele participou para o ato delituoso, o ato criminoso. Ter um contrato, Sávio, assinado por ambas as partes, ela delimita a responsabilidade ou isenta completamente o proprietário de responsabilidade, caso ele comprove que ele arrendou aquele imóvel? Olha, a responsabilidade do proprietário ou do arrendante ou do locador, ele continua existindo mesmo com o contrato. O contrato ele não protege totalmente da responsabilidade pelos atos cometidos pelo locatário ou pelo arrendatário. Então é muito importante que aquela pessoa, o proprietário do imóvel, o proprietário do terreno, ao querer alugar um imóvel ou arrendar, ele busca o advogado especialista em direito imobiliário para fazer um contrato específico para aquela locação, estabelecendo quais são as regras, quais são as obrigações legais de cada parte, mas mesmo assim o proprietário continua sim responsável civilmente pelos prejuízos que o locatário ou arrendatário promover perante a terceiros, perante a vizinhos. O proprietário, o dono do local, depois que ele arrendou para uma outra pessoa, para terceiros, ele é obrigado a fazer visitas para entender o que está acontecendo de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, não sei exatamente quanto tempo, mas ele pode fazer essas visitas, deve fazer essas visitas, ou o arrendatário ele não pode liberar a entrada mesmo do proprietário caso ele queira? Não, é muito importante que o proprietário, o arrendante ou o locador promova sim rotineiramente visitas, constantemente aí a cada 3 meses, a cada 6 meses ao imóvel locado, principalmente para verificar se está tudo ocorrendo de fato como determina o contrato. O contrato ele vai ter um objeto, ele vai ter uma especificação para a destinação daquele imóvel na locação, e aí o locador ou o arrendador, o arrendante, ele vai ter que sempre ir constantemente no imóvel para verificar a regularidade da alocação ou do arrendamento para ficar tudo legalmente perfeito. Perfeito, a gente agradece ao Sávio Sá que deu essa explicação para a gente, falou exatamente o que a lei determina nessa situação de quando você aluga ou você arrenda um terreno, um imóvel, as responsabilidades de ambas as partes.